e dá a meia, ó, entre as papilas. O outro lugar seria aqui. Outra coisa, vocês estão vendo que eu estou desenhando meio inclinado? Eu não desenhei em nenhum momento reto. Perceberam? Então, sempre os meus desenhos, meus cortezinhos estão todos inclinados. Por quê? Quando a gente faz essa incisão inclinada, a gente vai garantir isso aqui, ó. Uma base maior. Ok? Sempre, 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 sempre divergente, ó. Sempre divergente. Porque se fizer o contrário, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Ó como que fez. Aí, olha essa base. É muito menor que a altura. Aqui nós vamos ter, ó, um H muito maior que a base. Tá? Então, nós vamos ter uma altura muito maior que a base. E aí, o sangue, deixa eu apagar a tinta do slide, porque viram para os bueiros. Vocês estão vendo essas setinhas aqui, ó? Vocês estão vendo essas setinhas aqui? As setinhas indicam irrigação sanguínea, tá? Aqui, nesse exemplo daqui, ó, o sangue consegue chegar até aqui, ó. Toda essa parte aqui tem sangue chegando. Se a gente faz uma inclinação assim, convergente, ó, o sangue chega aqui e não vai conseguir nutrir essa parte. Então, essa parte aqui dessa papila, ó, essa parte aqui, ó, vai acontecer o quê com ela? Vai ter sangue suficiente para manter essa pontinha daí? Não. Porque o sanguinho, a irrigação, que era para vir daqui, ó. Deixa eu desenhar em amarelo. Que era para vir daqui, ó, e chegar aqui, sabe? E chegar aqui, não chegou. Porque o tecido foi interrompido de uma maneira errada. Então, não vai ter oferta de sanguinho aí. Então, esse tecido, ele vai o quê? Vai necrosar, vai dar deiscência de sutura, tá? É aquela ferida que não vai cicatrizar direito, vai ter que cicatrizar por segunda intenção. Então, a base, ela tem que ser sempre maior que a altura. Aqui, ó, base do retalho maior que a altura, tá? Então, aqui o X, né, tem que ser maior, aqui é 2x para um Y, né, na verdade, tá? Então, o X, que é a base, ela tem que ser muito maior do que a altura. Todo mundo entende isso? Daqui tá errado, tá? Tem que ser um Y, 2x, tá? O X tem que ser sempre maior, porque a base tem que ser, ó, maior que a altura, ó. Base maior que a altura. Todo mundo entende esse conceito de irrigação da incisão? Então, vocês estão vendo que não é só fazer um corte onde achar, né? A gente tem que, na hora que for fazer, por isso que o primeiro item dos pré-requisitos de uma incisão é planejamento. Porque na hora que a gente faz uma incisão, não tem como voltar atrás, né? Ai, meu Deus, fiz uma incisão errada. Meu amigo, agora você, né? Já era, não tem como falar, né? E agora? Vou suturar, vou costurar aqui de novo e vou cortar mais lá para frente, vou fazer a incisão certa, né? Não dá. Para você fala retalho de alívio ou relaxante. Isso, tanto faz. Retalho de alívio ou relaxante é a mesma coisa, tá? Incisão de alívio, na verdade, né? Incisão de alívio. Retalho é quando a gente faz o descolamento mucoperiosteal. Incisão de alívio ou incisão relaxante é a mesma coisa, tá bom? Então, base sempre maior que a altura. O mais importante desse slide é base sempre maior que a altura e incisão nunca no meio do dente, tá? Nunca no meio do dente, porque senão vai dar deiscência de sutura, tá bom? Vai dar retração gengival e o paciente vai ter sensibilidade dentinária. Então, desse jeito ali, nunca, porque senão a gente fica sem aporte sanguíneo para esse retalho, tá bom? Qual outro item que a gente precisa pensar na hora que a gente planeja uma incisão? Essa incisão, ela tem que fornecer uma visualização correta do seu objetivo cirúrgico. É para isso que a gente faz uma incisão, tá?
Se você não precisasse ver diretamente o seu objetivo cirúrgico, a gente ia fazer só o quê? Só uma sindesmotomia, concorda? Então, não dá para fazer um terceiro molar incluso, né, um intruso lá deitado, só com sindesmotomia. Dá só para a gente separar a gengiva. Primeiro que não tem nem gengiva exposta, né, não tem nem papila ali na região, né? Então, não dá. Então, se a gente vai fazer uma incisão, é porque a gente precisa ver diretamente, ter uma visualização direta daquele objetivo cirúrgico que a gente quer, tá bom? Então, aqui nós precisamos conhecer o quê? Anatomia. Lembra que eu falei? Tão importante quanto saber onde incisar é saber aonde não incisar, tá bom? Então, anatomia. Precisa saber anatomia. O retalho tem que expor amplamente o campo operatório. Então, se eu vou tirar um terceiro lá no fundo, esse retalho precisa me fornecer uma visualização direta para aquela região que eu vou fazer uma osteotomia, odontosecção, o que for, tá bom? Incisão menor não cicatriza mais rápido e tão grande quanto necessário e tão pequena quanto possível. Você fala, meu Deus do céu, professora de Deus, hoje tá difícil. Porque uma coisa contradiz a outra, você tá doida, né? Respira. Vamos lá. Essa frase vai fazer sentido para vocês. Então, assim, você fala assim, não, professora, eu não vou ser bruta maxila que nem você. Eu vou ser super conservadora. Então, eu vou fazer uma incisão pequenininha, porque eu não quero que meu paciente sofra. Eu não quero judiar do meu paciente, tá bom? Então, não vou ser bruta maxila que nem você. Então, vou fazer uma incisão bem petitiquinha, tá bom? Então, vai ser pior do que se você abrir o tamanho certo. Nossa, professora, então quer dizer que para tirar um dente, eu tenho que incisar um dente na frente e um dente atrás, no mínimo? Sim. Sim, pirilim, pim, pim. E eu vou explicar para vocês. Então, pensa, por exemplo, num jaleco que cobre os botões. Deixa eu pegar um jaleco que cobre o botão. Vamos lá. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Todo mundo tá vendo meu jaleco, certo? Aqui, deixa eu abotoar aqui os botõezinhos dele. Vamos pensar que é o exemplo que eu dou para vocês na clínica e fica mais fácil de ver. Então, nós temos o jaleco aqui. Então, vou colocar mais longe. Ó, estão vendo que aqui tem 3 botões? Vocês estão conseguindo ver, ó? Tem 3 botões e tem um tecido que cobre os botões. Estão vendo? Todo mundo presta atenção na minha câmera agora, tá? Ó, então, nós temos 3 botões, ó, o primeiro, segundo e o terceiro botão, certo? E aqui um tecido que cobre os botões. Então, vamos pensar nos botões como dente, tá? E esse tecido aqui que cobre os botões como a gengiva, tá? O tecido gengival, presta atenção. É meio doido, mas vocês vão conseguir entender e vocês vão conseguir fazer em casa também. Então, eu quero tirar o dente do meio, tá bom? Eu quero tirar o dente do meio. Então, vou fazer a incisão. Vou pegar o meu bisturi aqui, só que eu vou ser super conservadora, tá? Então, eu sou, professora, não tem essa de um dente para frente, um dente para trás no mínimo. Você é muito bruta maxila. Eu vou fazer só no dente que eu quero, tá bom? Então, tá bom. Vou fazer só a incisão só no dente do meio aqui, tá? Vou fazer a incisão só no dente do meio. O que vai acontecer? Ai. Deixa eu ver se eu consigo. O que vai acontecer? Eu vou tentar soltar só o dente do meio, tá? Só o botão do meio. Estão conseguindo ver? Só o botão do meio? Mas eu preciso expor o botão todo, que é o dente todo.
que é uma raiz residual, eu preciso ver o osso que tá aqui, ó, vocês estão conseguindo ver, ó? Tem o botão e tem um tecido aqui atrás, né? Tem uma continuidade do tecido. Eu preciso expor isso aqui tudo, tá? O botão, ó, o botão, estão vendo? O botão, e eu preciso expor essa partezinha daqui de baixo. Eu fiz uma incisão só no dente. Consigo, ó, uma incisão só no dente. Consigo expor, ó, tô puxando sem rasgar. Consegue puxar ele aqui todo sem rasgar, ó? Que aqui tá tudo colado aqui, ó, o restante, tá? Pensa como se tivesse tudo colado aqui, tá? Tá tudo grudadinho. Consigo expor, ó. Ó, tô fazendo força. Não consigo expor tudo. Agora, se eu faço a incisão, um dente para frente e um dente para trás, então eu venho com o meu bisturi. Vamos lá, bisturi. Eu vou cortar aqui, né? Contornei, contornei. Vou fazer o descolamento. Soltei aqui, soltei aqui, soltei aqui. Consigo ver o terceiro botão inteiro? E a estrutura de tecido abaixo do botão? Consigo. Vocês entenderam? Então, eu consigo. Então, eu precisei abrir um na frente, um atrás, aí eu rebati esse tecido aqui de uma maneira uniforme e consegui ter uma visualização completa de tudo o que eu precisava. Agora, no primeiro exemplo, o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei forçando, forçando, forçando. O que vai acontecer com essas extremidades aqui? Porque aqui tá colado como se fosse super bonder. O que vai acontecer? Não vai rasgar aqui se eu continuar forçando, se eu colocar qualquer... Se eu colocar, por exemplo, o descolador aqui. Aqui tá colado, em cima tá colado embaixo. Eu vou pegar o descolador, vou ficar aqui, ó, forçando. O que vai acontecer? Vai fazer 2 rasgos laterais, como se fossem 2 incisões de alívio. Vocês entenderam? Então, eu vou ficar forçando, eu vou fazer um defeito, né? Uma incisão errada, porque não é nenhuma incisão, né? É uma iatrogenia. Então, vai estar o quê? Tudo cortado de uma maneira errada, vai acabar com o tecido gengival desse paciente. Vocês entenderam? Então, você fala, eu vou ser conservadora, eu vou fazer só no dente. Não, a força de tração que você vai fazer com o seu Minnesota, né, para poder ver o seu osso, para poder desgastar a região que você precisa lá embaixo, você vai rasgar esse tecido nas laterais. E esse tecido aqui, no caso, é o quê? O tecido gengival. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim? Não? Sim? Então, incisão menor não cicatriza mais rápido. Por quê? Você vai fazer o que com essas margens do tecido gengival que está ali ao redor? Que não foram incisadas, que foram que estranguladas, né? Foi tipo arrebentadas, né? Esse tecido que não foi incisado da maneira correta, você vai ter isso, Márcio, vai ter traumatizado aquele tecido, ele vai cicatrizar por segunda intenção, né? Porque na hora que você for suturar de novo, diferente de se você tivesse passado uma lâmina e as bordas estariam retinhas, agora você tem o quê? Uma calça jeans, né, esgarçada, esfarrapada para dar ponto. Tentem juntar uma calça jeans desfiada, tenta aproximar uma borda da outra. Vê se não sobra fiozinho, vê se não sobra fiapo, não sobra fiapo. Né? Tenta juntar uma parte que está cortada, desfiada, com a outra parte. Se você tentar juntar, vai sempre sobrar uns fiapinhos de jeans, não vai, gente? Sim ou não? Na hora que tentar. Sempre vai sobrar. Então, pense nesses fiapinhos, que não vai ficar nenhum fiapinho, né? Mas pense nessas fibras todas desorganizadas, coladas de novo. Esse tecido, ele não cicatriza da mesma forma. Tá? Então, por isso que uma incisão pequena, mal feita, mal realizada, mal planejada, você não está sendo conservador, tá? Ela vai demorar muito mais para cicatrizar do que uma incisão ampla, né, e planejada corretamente, tá? Mas você fala, professora, então vamos abrir. É para abrir? Vamos abrir, né?
Não, né? Também lembro que comecei falando na aula, vou tirar um 38, eu preciso fazer uma incisão descolar, abrir até o 31? Não, não tem necessidade, né? Por isso que essa frase aqui faz muito sentido, ó. Tão grande quanto necessária e tão pequena quanto possível, né? Então, vou tirar o 38. Preciso abrir até o 31? Não. Se eu descer uma relaxante na mesial do 37 ou na mesial do 36, eu consigo ter uma ampla visualização, né? Sem ter que abrir até o 31, tá? Então, nas incisões, principalmente em envelope, vocês vão ver, a regra é um dente para frente, um dente para trás. Então, eu vou até a mesial de um dente para frente e até a distal de um dente para trás do dente que eu quero fazer a exodontia. Então, vamos lá. Vou tirar o 23, tá? O paciente precisa tirar o 23. A incisão vai da mesial do 22 a distal do 24, tá bom? Mesial do 22 até a distal do 24, tá? Isso nós estamos falando só de incisão, né, envelope, que é só soltar o restante, né? Então, no mínimo, um dente para frente, um dente para trás. Professora, mesmo assim, eu preciso mexer lá no ápice. E eu estou fazendo muita força com esse retalho. Mesmo assim, tá difícil de ver 2 dentes para frente, um dente para trás. Você pode estender a sua incisão um dente para frente, mas sempre vai ser um dente para trás, tá bom? Então, ó, professora, eu vou tirar o 23. Eu fiz da mesial do 22 e até a distal do 24. Mesmo assim, não tá, tô fazendo muita força. Então, você pode estender até a mesial do 21 e a distal do 24. Por que que sempre um dente para trás? Tá? Sempre um dente para trás. Porque vocês vão ver que a distal, normalmente, a gente consegue, com a ampliação para mesial, a gente consegue ter uma visualização muito boa da região distal, tá? Então, a gente sempre consegue ter uma visualização muito boa quando a gente está para distal. A distal, com as aberturas para mesiais, e para mesial a gente sempre vai ter muito mais dente, né? A gente consegue ter essa visualização. Então, no mínimo, um dente para frente, um dente para trás. Professora, tá difícil, estou fazendo muita força nesse retalho, eu tenho que ir lá embaixo e não está indo. Estende a sua incisão um dente a mais para frente. Então, 2 dentes para frente, um dente para trás. Tá? Mas tem desenho disso, a gente vai mostrar. Mas entenderam essa frase, ó? Tão grande quanto necessária e tão pequena quanto possível? Entenderam? Então, a gente precisa ter uma visualização direta, para isso que a gente fez uma incisão, senão a gente ia continuar só na sindesmotomia, né, gente? Não precisa sair cortando o paciente, fazendo incisão. Não. Então, se a gente vai fazer uma incisão, a gente precisa ver, né? Precisa ver, não dá para fazer, abrir uma incisão por abrir. Não, tem que ter indicação, tá bom? Então, quais são os tipos de incisões? Então, professora, para esse caso eu vou fazer uma incisão envelope. Ah, não, para esse caso eu vou usar uma Vascunt. Não, para esse caso eu vou usar uma Neumann modificada, uma Neumann. Então, existem os nomes das incisões e agora começam os palavrões. Não para mim, não me xingue, por favor, palavrão, o nome das incisões, tá bom? Porque essas incisões eram na época que cada um fazia e colocava o seu nome, ou o seu sobrenome, né? Queria dar nome para os bichinhos lá, né? Enfim. Então, vamos aos tipos de incisões. Estava muito bom. É verdade. Tem uma incisão aqui que na prova eu morro de rir com vocês, mas vamos lá. Incisão de Neumann, tá? Se escreve Neumann, mas é alemão, se não me engano, fala Neumann, tá? Incisão de Neumann. Então, agora eu vou gastar o francês, inglês, enfim, né?
Incisão de Neumann. Como que é essa incisão de Neumann? É uma incisão intrasulcular e uma incisão de alívio. Professora, o que é isso? Então, vamos lá. O nome. Intrasulcular. Tá? Então, vamos prestar atenção. Precisamos. Precisa decorar sim, Bianca. Isso cai em prova, isso cai em planejamento, isso cai em concurso. Vixe, professora, mas eu não vou prestar um concurso para bucomaxilo. Professora, mas eu não vou prestar um concurso, eu vou prestar o concurso para ser dentista no postinho da UBS. Corre esses nomes, tá? Então, decora. Decora, estuda, decora, faz mapa mental, faz desenhinho, faz o que vocês quiserem, mas isso cai nas minhas provas, isso cai em prova de ENAD, isso cai em prova de concurso, se você vai prestar para ser dentista da UBS, vai cair, tá? Então, não é só porque eu sou chata, não, cai, estudem, cai, tá? Então, já estou dizendo que é questão de prova, né? Já estou dizendo, anota aí, presta atenção. Intrasulcular, então vamos lá. Então, uma incisão que ela começa o quê? Intrasulcular, né? Precisa, justamente isso, Lu. É bem isso mesmo, precisa, porque vocês vão fazer cirurgia, né? Então, precisa. Tá bom? Então, intrasulcular. Então, a gente coloca a lâmina no sulco, bem no sulco gengival do paciente, tá? Então, começa no sulco, ela vai contornando, ó, contornando esse sulco gengival, contorna o dente e tem uma incisão relaxante, uma incisão de alívio. Então, vamos lá, vamos desenhar ela bonitinha. Fazer em preto. Então, vocês vão encaixar a lâmina, gente, assim, ó, paralelo. Todo mundo tá vendo a tia aqui? Acho que tem um slide um pouco mais para frente, tem aquele que eu mostrei. Aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo a posição dessa lâmina? Isso aqui é uma incisão intrasulcular. Ela encaixa no espaço do sulco, tá, gengival, entre o dente e o tecido gengival, tá bom? Ó, intrasulcular. Tá vendo que a lâmina está o quê? Paralela ao dente. Ela não tá vindo inclinada em 90 graus, não. Ela está o quê? Paralela ao dente. Todo mundo está observando, ó. Isso aqui é uma incisão intrasulcular, tá? Uma incisão intrasulcular. Então, essa incisão de Neumann, ela começa com uma incisão intrasulcular. Então, vamos lá, vamos desenhar a danadinha. Então, ó, com a lâmina paralela ao dente, eu vou tirar esse dente aqui, ó, tá bom? Então, ó, um dente para distal, ó, com a lâmina intrasulcular, contorno, ó, contorno, e desço a incisão de alívio. Tá vendo que a incisão de alívio, ó, não tá aqui no meio do dente. Viram? Não tá no meio do dente, tá? Então, vamos lá. Então, ó, lâmina paralela, vou contornar o dente, contorna, ó. Contorna bonitinho. Eita. Contorna bonitinho e desce uma incisão de alívio, tá? Essa é a incisão de Neumann, tá? Agora, nós podemos ter uma variante da mesma incisão de Neumann, que é a Neumann modificada ou Novak-Peter. Professora, além de já ter um primeiro nome que é difícil, ainda coloca um outro que é para a mesma, pode cair na prova assim, só incisão de Novak-Peter? Pode cair no concurso só a incisão de Novak-Peter? Pode cair no concurso ou na prova incisão de Neumann modificada? Pode, tá? Ambos querem dizer o mesmo desenho, tá? Qual é a diferença? É que ao invés de uma incisão de alívio, nós vamos ter duas incisões de alívio, tá bom? Então, ó, a mesma coisa, começa com uma incisão intrasulcular, né? Eu começo com uma incisão intrasulcular, ó, contorna com a lâmina paralela, e aí faz o quê, ó? Duas incisões de alívio, duas incisões relaxantes, tá? Isso tanto para maxila quanto para mandíbula, tá? É um acesso que eu, Lilian, uso bastante para tirar em maxila cistos ou caninos,
tá? Ou maxilomandíbulo, tá? Principalmente o mandíbulo canino intruso, canino aqui assim, ó, deitado aqui, a gente faz esse tipo de incisão no Vacq-Peter ou no modificado. Qual que é a diferença? Tem duas incisões de alívio, tá? Ó, duas incisões de alívio, duas incisões relaxantes, mas ambas começam com uma incisão intramuscular. Se tiver uma incisão de alívio só, é Neumann. Se tiver duas incisões de alívio, Neumann modificada ou no Vacq-Peter. Todo mundo entendeu? Beleza? Então é isso. Adriano, pode falar. Pode ir. Boa noite. Então, esse alívio que você falou, na verdade, vai rebater o tecido também, ou vai ficar tipo tunelização? Rebate, fica isso daqui, ó. Rebate, tá vendo? Aqui, ó, foi feita uma incisão intramuscular. Vai tirar essa raiz. Deixa eu colocar a seta. Então, tá vendo aqui a foto? Tá vendo a foto? Vai tirar essa raiz residual aqui. Então, foi feita uma intramuscular aqui, contornou a raiz, contornou esse outro dente, e a incisão relaxante desceu aqui. E aí, depois foi feito o quê? A divulsão, foi feito o descolamento periossal. E aí, olha o tanto de osso. Qual é a vantagem dessa incisão ou uma incisão de alívio? A gente tem uma ampla visualização da região de ápice, de tecido ósseo na região de ápice. Então, a gente faz a incisão e depois a gente descola. Porque só o fato de fazer a incisão, ele não vai aparecer. Abriu. Não. Era essa a sua pergunta? Sua dúvida? Sim, não, agora ficou claro, entendi. Agora, a diferença entre as duas que eu não peguei. A diferença entre as duas, a outra teria uma outra incisão de alívio aqui. Tá? Ó, no desenho aqui, só tem uma incisão de alívio aqui na mesial. Na nova Vacq-Peter, ou na modificada, teria uma outra incisão aqui, ó. Se aqui fosse, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar para desenhar. Eu acho que se aqui fosse, teria aqui, ó. A única diferença é ter uma ou duas incisões de alívio. Se tiver duas incisões de alívio, vem aqui, ó. Tô desenhando na norma modificada, ó. Virou uma norma modificada. Se tem, deixa eu apagar aqui, ó. Se tem só uma incisão de alívio, é a Neumann. Ok. Calma aí, deixa eu ver aqui a pergunta. Uma vez contou que está no contorno da gengiva. A gente sutura as papilas, Cíntia. A gente sutura as papilas, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui, cadê de síntese? Deixa eu abrir. Cessura, a gente vai ver os critérios para suturar também, tá? Ó, aonde tem? Vai. Deixa eu pegar uma outra foto, eu acho que vai ficar melhor. Tem uma outra. Que tem um cisto. Que aí a gente mostra certinho. Vai. Deixa eu ver se tem a foto da sutura. Aonde tá as papilas, onde a gente soltou ali das papilas, a gente faz uma que chama lambanagem de vestibular, igual ao vestibular para palatina, tá? E aí a gente repõe, sutura essas papilas, tá? Tem problema, eu não consegui achar as logo de cara. Tem monte. Tem muita gente tira só transoperatório, mas não tira depois do final. Deixa eu ver bem. Acho que aqui tem a foto da sutura, mas acho que tá por vestibular. Vocês estão vendo aqui, ó.
Esse aqui acho que dá para mostrar. Aqui, eu abri, tirei aqui, tinha um mesinho, então abri tudo. É como se fosse uma incisão envelope. Vocês vão ver que é uma das próximas. Como se fosse uma intracelular, soltei. Vocês estão vendo os pontinhos aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, ponta da minha seta, ó. Bem onde seria a papila. Então, você passa a palatina, contorna aqui no meio da papila, ali lá no meio da vai para o vestibular, volta e de novo pelo meio da meia, volta aqui pelo lado e a gente dá um nó. Tá bom? Mas acredita, fica bonitinho. Fica bonitinho, chama Donati. Tá? Esse ponto. Mas a gente vai chegar na última manobra também, que é assim. Tá? Era uma mononucleotídea. Era uma mononucleotídea. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente viu o quê? Nós vimos o que é a norma e a norma modificada. Ambas terão incisão de alívio, certo? A diferença é que a norma vai ter uma e a norma modificada vai ter duas incisões de alívio. Tá bom? Todas começam em intracelular, a diferença entre uma ou duas incisões de alívio. Beleza, ok? Próxima incisão de parte. Tá? Ou incisão semilunar, tá? Por quê? Ela parece uma semilunar acima da gengiva inserida, tá? Então, olha o desenho dela no esquema, olha a setinha. Ela parece, ó, uma semicircunferência, um semicírculo, ó, metade, tá? E acima da gengiva inserida, olha na foto. O papila, que é onde tem a nossa gengiva inserida, o papila, olha a minha seta passando aqui na o papila. Não. Tá? Ela parece uma meia-lua, um semicírculo, ela é feita acima da gengiva inserida, tá? Então, é esse formato. Quando que a gente faz uma incisão desse tipo? Quando a gente está vendo aqui uma bolinha, quando a gente tem uma lesão periapical, quando a gente tem cisto, quando a gente precisa de alguma forma acessar esse ápice. Isso, a gente pode fazer uma biópsia, a gente pode fazer uma cirurgia parendodôntica, que a gente vai ver uma das nossas aulas também, é o que a gente abre, tira o cisto, corta um pedacinho dessa raiz e fecha, ok? Então, preciso escolar, preciso acessar o osso aqui perto, colo dente. Preciso mexer no osso aqui pertinho da nossa amelocetária, sendo localizado só aqui no ápice. Não. Então, eu não preciso romper com a integridade desse osso, expor esse osso aqui. Sim, o que eu vou mexer está lá em cima. Tá? Então, a gente preserva toda a região de gengiva inserida nesse paciente. Tá bom? Então, incisão de parte ou incisão semilunar. Tá? Qual é a vantagem? A gente preserva a gengiva inserida. Beleza? Uma outra incisão também vai preservar a gengiva inserida. Incisão de vaso, para tirar um supranumerário, depende de quão alto está esse dente. Tá? Que normalmente os supras, eles ficam aqui, ó, bem aqui no meinho, entendeu? A maioria dos supras que eu fiz, eles ficam bem aqui, ó. Eles são tão desgramentos, eles não ficam só lá em cima, né? Eles ficam aqui, ó, da galera com a coroa voltada para cá, ou de ponta cabeça, da giro vertido, que a gente fala. E aí a gente tem que fazer uma norma modificada, né? Incisão de vaso, ela também pode ser utilizada para remover cistos, cirurgia periodontica, também é a mesma coisa. Só que é uma incisão o quê? Uma incisão trapezoidal. Ela vai ter o quê? Uma incisão retilínea, olha o desenho aqui, o gráfico, né? Vai ter uma incisão retilínea e duas incisões relaxantes.
Professora, mas isso daí não é a incisão de Neumann? A incisão de Neumann começa como, gente? Uma incisão intrasulcular. Então, a incisão de Neumann, ou a Neumann modificada, que no caso tem os duas relaxantes, né, seria a Neumann modificada, ela romperia o quê? A gengiva inserida. A incisão de Wasmund, não. Tá? É uma incisão reta, com duas incisões de alívio, ou duas incisões relaxantes, tá? A gente também preserva a gengiva inserida, tá? Mas vocês estão vendo que são incisões que têm uma certa limitação. Eu não consigo ampliar essas incisões, né? Se eu quiser eu vir um pouquinho mais do lado aqui, eu não tenho como. Da mesma forma aqui, eu só consigo ampliar essa incisão para cima, né? Se eu quiser vir mais para o lado aqui, eu não consigo, tá? Senão vocês vão criar duas incisões, ó. Pensa que aqui, ó, eu vou desenhar deixa eu ver, em amarelo, né? Fala, poxa, a lesão tá um pouquinho maior, eu queria um pouquinho mais, ó, aqui em amarelo. Aí eu ia ter a incisão em vermelho e a incisão em amarelo. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ia ficar um tecido o quê? Comprometido. Você ia ter o quê? Duas partes do seu retalho, tá? Da mesma forma a Wasmund. Se eu quiser estender um pouquinho mais, depois que eu já fiz, falar, ai, não, preciso um pouquinho mais para a lateral, então vou ter que aumentar a base e aumentar a altura. Aí, de novo, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Toda essa parte aqui, eu vou ter dois retalhos soltos. Então, são incisões que não permitem erros. Então, tem que ser muito bem executadas, porque não tem como a gente dar um jeitinho ou tentar ampliar essas incisões. Estão percebendo? Tá? Então, incisão de parte ou incisão semilunar vai preservar a gengiva inserida. Incisão de Wasmund é uma incisão trapezoidal, tem uma incisão reta e duas incisões de alívio, tá? Aí, vocês vêm para essa incisão. Incisão de Ochsenbein-Lubeck. Na prova, quando vocês faziam a presencial, que era dissertativa, sim, a gente fazia prova dissertativa de cirurgia. Eu pegava a incisão de Oxalá, Oxenbim, Oxembá, Oxalá, Inxalá, pegava tudo. Eu considerava porque realmente é difícil de escrever, né? Mas chama incisão de Oxenbin. Ochsenbein-Lubeck, tá? Aí você fala, professora, é a mesma coisa que incisão de Wasmund, né? É acima da gengiva inserida, né? Tem duas incisões relaxantes, né? Qual que é a diferença dessa incisão de Ochsenbein-Lubeck, com esse nome feio, para a incisão de Wasmund, que também é um nome feio, né? Qual é a diferença? A diferença é que a incisão de Ochsenbein-Lubeck, ela vai contornar as margens da gengiva inserida. Então, aqui, ó, acima da gengiva inserida, acompanhando a arquitetura das papilas, com duas incisões de alívio, né? Vou mudar o nome do meu dog. Então, ó, vejam aqui, ó, por esse desenho aqui, ó, tá vendo? Se fosse, vou desenhar a incisão de Wasmund de primeiro, tá? Em cima desse desenho aqui, tá bom? Se fosse a incisão de Wasmund, ó, incisão de Wasmund tem duas incisões relaxantes, não tem? Eu acompanho o desenho. Tem duas incisões relaxantes. Só que a base é o quê? É uma base reta, né? Tentou ser reta aí, tá? Vocês acreditam que tá reta, tá? Tem uma base reta, ó. Uma base reta, tá? Incisão relaxante, em cima da gengiva inserida em uma base reta. Qual que é a diferença para a incisão, essa que a gente está aqui, que é a de Ochsenbein-Lubeck?
Na incisão de Yoshimi-Beck, vocês estão vendo que está contornando, ó, o desenho das papilas da gengiva inserida? Então, no final, vou desenhar aqui no comecinho do slide, ó. Tem as duas incisões de alívio, certo? A incisão de Yoshimi-Beck, ela vai terminar assim, ó. Contornando. Tá? Contorna as papilas, mas em cima. Vocês estão vendo nessa foto aqui, ó, que a papila, a gengiva inserida ainda tá aqui. Estão vendo? Vocês estão conseguindo ver na foto, gente? Ó, as incisões, estão vendo aqui, ó, contornou essa margem dessas papilinhas. Vou desenhar no outro canto do slide a de Wasmund, tá? Também tem uma incisão de alívio, duas incisões de alívio, né? Uma incisão de alívio de cada lado, só que a base é reta. Então, aqui é Wasmund e aqui é a de Yoshimi-Beck. Ok? Entenderam a diferença entre Wasmund e Yoshimi-Beck? Tudo bem? Ambas vão preservar a gengiva inserida. Tá? A mesma aplicação, Nicolas, quando a gente quer fazer uma cirurgia de periápse, quando a gente quer remover uma lesão que está ali na região de ápice, ou se tiver um canino lá mais em cima e o paciente tem um perfil gengival mais fininho, tem coroas aqui instalada nesses anteriores, e que se a gente fizer uma incisão de Neumann modificada, por exemplo, a gente pode comprometer esse tecido gengival, tá? Então, para essas daí, qual é a vantagem? Principalmente para paciente que tem o perfil gengival mais fininho, tá? Aí a gente, né, mantém. E outra, disfarça essa cicatriz que pode ficar. Isso, disfarça essa cicatriz que fica, tá? Não dá para levar a sério esse nome. Gente. Pois é, tá bom? Então, vamos lá. Incisão de Neumann, tem intrasucular, né? Incisão de ortognática, a gente usa uma outra incisão, como a incisão linear, Sabrina. Usa uma incisão linear, uma incisão retilínea, um pouco mais para cima, tá? Então, vamos lá, incisão de Neumann, intrasucular e uma incisão de alívio, uma incisão relaxante. Neumann modificada, incisão sucular e tem duas incisões de alívio, certo? Aí, parte, né, ou semilunar, vai preservar a gengiva inserida e ela parece um semicírculo, né? Incisão de Wasmund também vai preservar a gengiva inserida, mas ela tem uma base reta e tem duas incisões de alívio, né? Que é essa daqui, ó, Wasmund. Yoshimi-Beck também tem duas incisões de alívio, também preserva a gengiva inserida, só que ela tem os contornos, né, dessas papilas da gengiva inserida. Certo? Eita, professora! E a incisão que vocês mais vão utilizar na clínica, incisão envelope, tá? Isso é tão estranho. A incisão envelope, gente, a incisão envelope nada mais é do que uma incisão intrasucular. Ela pode ter, né? Pode ter aqui uma extensão quando a gente vai fazer tipo terceiro molar, né? Então pode fazer uma incisão retilínea na região de retromolar, mas a incisão envelope nada mais é do que uma incisão intrasucular. E é a incisão que vocês mais vão utilizar em clínica. Então, vai fazer um planejamento de uma exo complicada, tá na dúvida, coloca incisão envelope. Coloca incisão envelope, porque a chance de acertar é de 99%. Tá bom? Tá na dúvida, incisão envelope. A incisão envelope, ela não tem alívio, tá? Tá, Nicolas? Não tem alívio. É só incisão intrasucular, tá? Então, para a gente fazer uma incisão envelope, ó, é uma incisão intrasucular. Aqui, ó, incisão intrasucular. Incisão envelope, tá? Lembra aquele caso que eu mostrei?
da cirurgia do mesodentes lá do palato, incisão intrasucular. Deixa eu ver se a foto tá aberta. Aqui. Não, acho que eu fechei. Deixa eu ver. Fechei. Eita, beleza. Então, a incisão envelope, tá? Incisão envelope, ela não tem incisão de alívio, é só intrasucular e não tem alívio. Você só vai contornando o dente. Então, aqui, nós temos uma incisão envelope. Então, 2 dentes para frente, 1 dente para trás. Então, eu quero tirar esse dentinho aqui, esse segundo pré, 2 dentes para frente, 1 dente para trás. Pode ser 1 dente para frente, 1 dente para trás? Pode, tá? Mas, se você não for fazer que nem esse daqui, ó, incisão de alívio, que aqui já virou o quê? Uma incisão de Neumann, tá? Quando você vai fazer incisão de envelope, lembra do exemplo do jaleco. Você vai precisar abrir um pouquinho mais, porque se você fizer só uma incisão, 1 dente para frente, 1 dente para trás, na hora que você for rebater esse retalho, for descolar esse retalho, você vai ficar fazendo muita força e vai rasgar. Tá? Vai dilacerar, que a gente chama de dilacerar, tá? Então, incisão envelope, 2 dentes para frente, 1 dente para trás. Ah, professora, eu não quero fazer incisão envelope, quero fazer uma incisão de Neumann. Então, 1 dente para frente, 1 dente para trás do dente que você quer tirar, tá? Alivia um dente anterior e um dente posterior, justamente para o quê? Evitar deiscência. Ops, tá? Então, ó, se eu quero tirar esse dente aqui, ó, esse dente aqui, eu vou fazer o quê? 1 dente para frente, 1 dente para trás. Eu não posso, vou tirar esse dente, eu vou fazer uma incisão de alívio bem no dente que eu vou tirar. Não, tá? Não. Sabe por quê? Na hora que vocês soltarem esse retalho e for fechar, vai ter aqui o quê? Um buraco. E aí, vocês acham que esse tecido ele vai cobrir esse buraquinho? Ele vai para onde? Essa gengiva vai para onde? Para dentro do buraco. E aí não cicatriza. Certo? Vamos parar por aqui, mesmo porque, né, falta 2 minutos para acabar a aula. E aí a gente continua. A gente dá na próxima aula a gente dá uma revisada nas incisões de novo, tá bom? E continua aqui dessas incisões. Por que 2 dentes para anterior? Quando você vai fazer envelope, por exemplo, eu vou tirar esse dente aqui, tá? Ó, como se fosse aqui, tá? Esse exemplo aqui. Vou tirar esse daqui. Não vou fazer incisão de alívio. Porque, normalmente, quando você vem um para distal, você já consegue ter essa visualização aqui de todo o dente para mesial. A visualização sempre, na hora que você abre mais para mesial, ela te fornece uma visão melhor da região posterior, tá? Então, se for fazer incisão de envelope, 2 dentes para frente, 1 dente para trás. Vou fazer incisão de Neumann, 1 dente para frente, 1 dente para trás, tá? Ó, 2 dentes para frente, ó, o tanto de visualização que a gente tem, tá? Sempre 1 dente para trás, ele já vai te fornecer o suficiente, porque dificilmente você vai precisar mexer muito aqui. E se você precisar mexer muito aqui, você amplia para cima essa incisão. Na hora que você soltar, você vai ter mais visualização aqui para posterior. Tá bom? Certo, gente? Então, semana que vem a gente dá uma revisada, né? Dá uma revisada aqui nas incisões de novo e continua das incisões, tá? Vocês viram que a gente ainda tá na primeira manobra fundamental, que é diérese. Ainda tem exérese, hemostasia e síntese. Entenderam? É tenso. Quem levantou a mão pode abrir o áudio. Professora, não, agora eu fiquei um pouquinho confusa. No caso da manobra no caso do envelope, da incisão de envelope, é 2 dentes para frente e 2 dentes para trás? Sempre 1 dente para trás, nunca 2 dentes para trás. Qualquer tipo de incisão que eu for precisar fazer, sempre é isso. Ah, tá bom, então é geral, né? Sempre 1 dente para trás, sempre. Tá bom. Tá? Sempre 1 dente para trás. A diferença é 1 ou 2 dentes para frente, mas para trás vai ser sempre 1 dente. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada. Não, não tem lab. Não tem, Márcio. Mesmo porque a gente não tem o que fazer no lab, né?
no máximo, a gente conseguiria, né, fazer um descolamento, né, treinar algumas incisões em mandíbula de porco, né, ou de boi, né, treinar algumas incisões, mas eles não disponibilizam LAB pra gente. Modificada. Sim, Felipe, é a mesma coisa. Ambos começam com incisões intrasulculares. Então, você pode começar com uma incisão de envelope, né? Você fala, poxa, não tá dando certo. Vou ter que transformar minha envelope numa incisão de Neumann. E é possível, tá? Porque a incisão de Neumann, ela começa como se fosse uma incisão envelope. Tanto que a envelope você pode transformar numa Neumann se você precisar. Neumann normal, modificada. Não, Felipe, a Neumann modificada, ela tem 2 incisões de alívio. Aí teria aqui, ó, teria essa abertura, teria uma incisão, é que o descolamento parece que é grande, né? Mas estaria mais descolado aqui, ó, Neumann modificada. Estaria, esse osso aqui ia estar muito mais exposto, mais para cima. Tá bom? Sim, por isso que a incisão de envelope, gente, a gente consegue transformá-la numa Neumann caso seja necessário. Então, na dúvida, começa com envelope. Se precisar, a gente transforma ela numa de Neumann. Mas sempre começa com uma envelope. Se precisar, transforma ela numa Neumann. Certo? Não pirem, vai dar certo. Tá? Não esquece de avaliar a aula. Semana que vem a gente continua. Já está disponível para vocês. Já coloquei desse primeiro módulo todo. Já vinculei com a sala de vocês. Tá bom? Respira, gente. Não pira. Vai dar certo. Ó. Inspira, respira. Não pira. Teve. Eu coloquei no comecinho da aula, o PIN. Teve sim, Jéssica. Acho que o pessoal não replicou depois, mas eu coloquei no comecinho da aula. Tá? Respira, vai dar certo. Confia. Quem levantou a mão pode perguntar, Adriano e a Mari. Oi, professora, boa noite. Só para ter certeza, sindesmostomia, Sindesmotomia. Ela só é utilizada para cirurgia não complicada. Isso. Tá. A gente só vai encostar o sindesmótomo e vai afastar, vai separar, vai interromper a adesão que tem da papila com o dente. Só isso. Tá, e a incisão relaxante, ela é qualquer incisão que não seja principal, ou seja, eu estou fazendo a incisão principal, a partir do momento que ela teve um ângulo, já é uma incisão relaxante? Sim, se você precisou abrir e expor um pouquinho mais, criou algum ângulo, vira uma incisão relaxante. Tá. Tá bom, obrigada. De nada. Quem foi que tinha levantado a mão também? Acho que é Adriano. É por causa daquela hora, professora, que eu perguntei, desculpa. Ah, tá bom. Certo, gente? Então, segunda-feira, dá uma revisada. Eu sei que é muita novidade, é muito conceito novo, dá uma revisada. E isso, é pelo AVA. E segunda-feira a gente retoma, tá? Se ficarem com dúvidas, a gente usa aqueles 20 primeiros minutinhos da aula, tira as dúvidas e 7 horas a gente continua. Dou uma revisada nos tipos de incisão e aí a gente continua da sequência. Beijo, gente. Boa noite, boa semana para nós. Até segunda-feira. Não frita os neurônios, vai dar certo. Confia. Beijo, gente. Até.